E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus prepara ali uma mesa. Naquele momento ele está ali com seus discípulos sentados. Ali do ladinho dele, alguém que, por incrível que pareça, o havia traído. E é interessante quando a gente começa a analisar e fala assim: poxa, como é que pode, né? Mas isso faz parte de um projeto. Isso faz parte de um projeto de Deus. E que Jesus havia de passar por isso. Então está ali aquela mesa posta, pão, vinho, uma série de outras coisas ali, porque naquele momento ele estava ali participando de uma ceia, que era a ceia dos judeus. Muito obrigado. E nessa ceia, ele pega um pedaço de pão e, falando ali com os seus apóstolos, partindo aquele pão, ele fala assim: olha, isso é o meu corpo, que é partido no meio de vós. Mas como é que pode, né? Um pedaço de pão, e ele pega o pão e diz que é o corpo de Cristo. Jesus, ele estava ali incutindo na mente ali dos seus discípulos, né? Que aquilo não era o seu corpo, sem dúvida nenhuma. Ele nem ainda tinha passado pelo processo da crucificação, mas ele já estava mostrando ali o que é que ele iria passar. São coisas espirituais embutido no meio das coisas naturais. É quando você naturalmente vai vivendo o que é espiritual. Porque ele está ali mostrando e dizendo: olha, esse pedaço de pão, ele simboliza, ele representa o meu corpo que vai ser moído lá na cruz do Calvário. Ele estava ali falando a respeito, mas havia ali uma série de pessoas que era mais envolvida num momento de Páscoa, na qual ali estava trazendo à memória deles o que havia acontecido lá no Egito, no momento que o povo havia saído lá do Egito. A palavra de Deus fala que havia saído mais de 600 homens, fora mulheres e crianças, saindo do Egito, da escravidão. E o que eles estavam participando ali, aquela ceia, simbolizava exatamente aquilo que o povo de Deus havia vivido lá. E agora, naquele momento, naquela mesa onde está todo mundo sentado, Deus pega o pão e agora institui ali no meio daqueles discípulos algo novo. Era algo novo. Algo que eles não estavam conseguindo entender bem o que é que estava acontecendo. Afinal de contas, pegar um pedaço de pão, partir e depois distribuir entre eles e dizendo: olha, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Muitas vezes, nos dias de hoje, a igreja, muitas vezes, ela não consegue entender muito isso. Tanto é que, muitas vezes, não dá-se o devido valor a esse culto de ceia do Senhor. Mas nós estamos aqui com uma mesa posta, onde tem pedaços de pães ali, e que isso simboliza o corpo de Cristo, que foi partido ali naquela mesa,
e que simboliza o que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando, no meio daquela situação toda de sofrimento, Deus foi, na figura do Filho, moído ali, no meio dos homens. E ele pega aquele pão e fala assim: olha, isso simboliza meu corpo. É o meu corpo que é oferecido por vocês. É isso que se refere a essa mesa esta noite. A palavra de Deus, ela fala a respeito do suco de uva que está aqui, dizendo que, olha, esse suco de uva, ele também representa o meu sangue, que foi vertido lá na cruz, naquele dia que eu fui pregado lá, aonde na hora que estavam colocando os pregos nas minhas mãos, aonde colocaram os pregos nos meus pés, que furaram minhas mãos, furaram meus pés, me lancetaram do lado do meu corpo, aquele sangue vertido ali, e a gente não tem ideia de tudo aquilo que aconteceu, a quantidade de sangue que foi vertido ali. Você conhece, sabe, muitas vezes o cortezinho que você faz na cozinha, com uma faca cortando um tomate, muitas vezes a quantidade de sangue que sai. Imagina naquele sofrimento de Jesus, traz a tua mente agora. Jesus cravado naquela cruz, com os pregos nas mãos, nos pés, a quantidade de sangue que foi vertido ali. E tudo aquilo que aconteceu, o Senhor fala: olha, traz na tua mente nessa noite, porque isso que está acontecendo aqui simboliza tudo aquilo que eu fiz por vocês, fez por mim. E quem que merecia aquilo lá? Não era ele, porque ele passou por tudo aquele processo sem pecado. E na verdade eram os meus pecados que estavam sendo cravados ali naquela cruz. E toda vez que a gente faz esse memorial, a gente precisa trazer na nossa memória isso tudo. Isso não é apenas um ritual, mas isso é um momento espiritual. É um momento que Deus permite que o natural ele seja incorporado ao espiritual. Porque é um culto ao Senhor Jesus. E nesse culto ele pega o pão, ele pega o suco da uva e diz: olha, vocês podem colocar isso, incorpora isso daí nesse culto. É algo que você vai lendo a palavra de Deus e você vai ver que um outro elemento que Deus permite que seja trazido ao culto é o óleo da unção. Agora você vai lendo aí. Talvez um dia ofereceram para você uma caixa de fósforo, dizendo: acende um palito de fósforo que simboliza a luz do Senhor. Pega o sal que simboliza o Senhor. Vou derramar aqui 3 caminhões caçamba aqui, para vocês passarem por cima desse sal grosso. Que isso simboliza o Senhor. Você vai olhando na palavra de Deus, você vai ver que não tem nada disso não. A palavra de Deus, ela não fala sobre... E olha que quem está falando aqui é um cara que conhece muito, inclusive, as práticas. Olha, pega uma pedra ungida com óleo e leva para tua casa. Pega uma rosa de Saron, que simboliza Jesus, e leva para tua casa. Estou falando alguma coisa estranha, hein? Leva água também, água.
Tem gente que pega um galão de água, sobe o monte, consagra a água lá no monte, depois desce com o galão de água, aí pega, enche um monte de garrafinha, e aí oferece para os irmãos mediante a uma quantia bem pequenininha. Mas isso é oferta ao Senhor, porque foi consagrada no monte. Estou falando alguma coisa estranha, hein? Não. Só que, amados, eu já li a Bíblia de capa a capa, capa a capa. E não tem escrito lá essas práticas. Mas ele fala sobre o óleo, você abre lá a epístola de Tiago e diz, olha, se houver alguém feliz, o que ele fala? Cante louvores. Está feliz? Canta. Está feliz? Canta louvores. Canta para o Senhor. Mas se você estiver triste, o que é que fala? Chame os presbíteros da igreja e ele vai orar sobre você. Não é isso que está na palavra? Agora, se você estiver doente, o que é que fala? Ele vai ungir você com óleo e a oração da fé curará o doente. Se ele tiver cometido pecado, vai ser perdoado, porque Deus é o Deus que perdoa pecado. Estou falando de coisas que estão escritas. A palavra de Deus fala lá no livro de Coríntios, capítulo 11, Paulo dizendo, olha, o que eu recebi do Senhor, eu entrego para vocês, que na noite em que ele foi traído, ele pega o pão, ele pega o suco da uva e diz, olha, isso aqui representa meu corpo, isso aqui representa meu sangue. E diz até que quando você participa da ceia, há curas. Então, isso sim está escrito. E ele fala, incorpora no culto de ceia. É tremendo isso, amados. Vocês estão entendendo? E tudo isso, ele fala assim, olha, é um momento santo, um momento profundo, um momento espiritual e é um chamado à memória, mas também é para a gente refletir e é para que a gente faça isso em comunhão com o corpo de Cristo. Olha para o lado assim e veja aí o corpo de Cristo. Amém? Amém? Eu não sei o que eu sou. Se eu sou um dedinho, se eu sou um braço, uma perna, um pé. Lá sei eu, talvez seja um negócio bem... Mas diz que até as partes indecorosas do corpo de Cristo é maravilhoso. É verdade isso daí. Porque não importa o que eu seja, que eu seja, não seja, que eu seja, ô Senhor. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele toma pão, dá graças, ele parte e diz, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim, ou seja, em lembrança de mim. Nós, quando partimos o pão, nós lembramos do corpo de Cristo ferido. Quando a gente participa do cálice, a gente lembra do sangue derramado na cruz. E não foi um sofrimento qualquer. Foi por mim e por você. Não é qualquer coisa. Foi amor, foi graça, foi pagar preço. Afinal de contas, a palavra de Deus fala assim que antes de Jesus fazer isso, havia uma nota promissória que estava na mão de Satanás. Que Satanás ele pegava assim, e balançava assim, e falava assim, olha, isso aqui
é o preço que vale o Antônio. O pastor Antônio vale isso aqui, ó, e mostrava a nota promissória. Todos nós tínhamos uma nota promissória. E aí ele falava assim, ó, isso aqui é preço de sangue. Isso aqui só vai ser solto se for pago com preço de sangue. E aí eu tinha feito coisas que eu até falava, mas eu nem sei o que eu fiz e estou pagando esse papo. A palavra de Deus fala que era assim mesmo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Jesus vem e paga o preço. Na cruz, ele pagou o preço que eu valia. Ele pega aquela cédula depois e rasga assim. Ó Satanás, você não vai cobrar mais nada com relação à vida do Antônio. E assim sendo, com relação a todos nós. Foi graça. Eu merecia alguma coisa? Não. Foi graça. E com Deus é assim, é tudo graça. A gente não faz nada, nós não temos condições de fazer nada. Vou fazer alguma coisa para poder receber de Deus alguma coisa. Não temos condições. Não temos. Por isso, não há ceia sem cruz e também não há cruz sem amor. Porque Deus fez isso por amor a nós. Foi por amor que Ele fez tudo isso. Oh, Senhor amado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, por gentileza. Por isso, essa noite eu quero dizer, amados, que, a começar de mim, a ceia do Senhor não é para perfeitos. Não. Mas é para arrependidos. A ceia do Senhor não é para perfeitos. Deus não quer, Ele não está em busca de nenhuma perfeição em nós, porque se dissermos que não cometemos pecado, o que é que a gente faz? Deus mentiroso. A gente peca desde o momento que a gente abre os olhos. Acordando de manhã, abrindo os olhos, tirando ele da caixinha, já começamos a pisar no tomate. Por isso, esse culto de ceia não é para perfeitos. Deus não está procurando perfeição em nós, mas está procurando arrependimento. Amados, como eu tenho certeza das pisadas de bola que dou, ninguém precisa falar para mim. Não é assim? É preciso alguém vir falar, você está fazendo isso. Não, a gente sabe. Concorda? A gente sabe. Então, perfeição não tem nada na gente. Mas o que Ele espera de mim, né, é que eu tenha consciência de que eu estou fazendo coisa errada e que eu esteja me arrependendo de ter feito. E vai haver situações assim, que comigo acontece, eu começo a ver e falo, Senhor, mas isso já fiz, estou fazendo de novo, já falei com o Senhor, já chorei na tua presença. Senhor, já me entristeci por ter feito, estou fazendo de novo. Aí Deus fala, mas você está arrependido? Então, quem vai dar força para você passar por esse processo vai ser eu. Tem horas que há determinadas situações que acontecem com a gente, que a gente olha assim para o lado
e fala assim, Senhor, mas isso aí na minha vida até parece uma lixa. Eu estou passando por um processo de ser lixado. Você já passou por situações, muitas vezes até com outro ser humano, que esse outro ser humano na tua vida parecia um escovão em cima da tua vida? Era uma lixa. Acontece. Mas isso é um processo. Deus está muitas vezes usando uma situação dessa para cura, para fazer a gente crescer, fazer a gente maior. Por isso que Deus procura corações arrependidos, né? E por isso que a palavra de Deus, no verso de número 28, na noite de ceia, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você já viu situações em que pessoas deixaram de ceiar porque cometeram alguma coisa lá que aos olhos dela, no coração dela, ela falava assim, não sou merecedor de participar dessa ceia. E ela então, ao invés de vir no culto e chorar na presença do Senhor e pedir perdão, se arrepender, o que ela faz? Ela falta na ceia? Como se a falta dela fosse fazer alguma coisa? Sabe o que é isso? Vamos ver se você entende comigo. A pessoa está fugindo. Você concorda comigo? A pessoa está fugindo. Ao invés dela enfrentar, e olha que na maioria das vezes, 99% das vezes, talvez seja mais até, o problema não está na igreja, ali no meio dos irmãos, não, é uma situação particular da pessoa. Mas na hora que ela começa a examinar ali aquela situação, ela começa a querer fugir. Aí ela não vem no culto, mas ela deveria vir. Por isso que eu estou falando. Esse culto de ceia não é para perfeitos. Amém? É para arrependidos. O Senhor entenda isso, amada igreja, entenda isso. Entenda isso, porque nós estamos falando de libertação. Então não importa o que a gente tenha feito. E eu estou olhando para mim aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, nessa noite, eu entro na presença do Senhor, nessa mesa que preparamos para o corpo de Cristo, e eu sei quem eu sou. Fala assim para você mesmo, eu sei quem eu sou. Amém? Eu sei quem eu sou. Sou merecedor de nada. De nada. Pecador, mas preciso do Senhor. Preciso do Senhor. E preciso do Senhor Deus que ao comer esse pedaço de pão, ao tomar esse cálice, aconteça algo tão tremendo na minha vida, que seja um verdadeiro milagre. Toda a minha necessidade suprida para a honra e glória de Deus. Profetizo isso sobre a amada igreja essa noite. Amém? Como está a minha vida com Deus? Há algo que preciso consertar? Há pecado que precisa ser confessado? E quando eu falo confessado, nós estamos na presença de Deus e a gente fala com Deus. Fala com Deus. Talvez você tenha aprendido até em algum momento da tua vida. Fizeram ali uma casinha de madeira ali, botaram alguém do outro lado e você ia lá e falava com aquela pessoa que está do outro lado e contava para ele um monte de história ali e tal. E aí ele do outro lado falava assim para você: olha, agora você volta para casa
E você vai rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, 100 credo em Deus Pai. Não era assim que funcionava? Estou falando porque eu conheço isso, tá? Mas não é assim que funciona. Não é assim. Você entra na presença de Deus, ali no íntimo do teu quarto, ali, se não tiver, teu quarto tem a cama que você deita, não importa. Ali você entra na presença do Senhor, fala com Ele. E Ele que vem em secreto, Ele te perdoa. A ceia do Senhor, ela une o corpo de Cristo. Porque quando a gente participa desse momento, né, a gente participa sabendo que somos um em Cristo Jesus. Jesus é o cabeça deste corpo que somos nós, e esse corpo que é muitos membros, e que Ele, pelo poder do Senhor, que é o cabeça, Ele movimenta esse corpo na terra. E aí grandes coisas acontecem. A gente sai por essas portas, muitas vezes a gente não dá uma paradinha para a gente analisar. Por isso que a palavra fala, olha, examina o homem e entenda o que você é. Em Jeremias fala assim, deve ser capítulo 1, verso 5. Fala, olha, antes que eu formasse você no ventre da tua mãe, eu já conhecia você. E já havia predestinado você para ser uma bênção. Amém. Isso é que Deus pensa de nós. Isso é que Deus pensa de nós. Fala assim para o seu irmão, você é uma bênção. Fala assim. Amém. Você é uma bênção. Louvado seja o Senhor. Né? Por isso, nesse momento que nós estamos juntos aqui não tem menor e não tem maior. Somos todos iguais. Aqui nós somos todos alcançados pela mesma graça. A graça que me alcança é a mesma que alcança você. E é assim que funciona. E tudo isso que nós estamos falando aqui, isso aqui aponta para o futuro. Por isso que eu disse para você que o Senhor, Ele vai vir buscar a sua igreja. E essa mesa que hoje a gente prepara aqui, com o mandamento do Senhor, nós vamos participar da mesa que o Senhor vai preparar. E nós precisamos crer nisso e esperar isso, porque os dias que nós estamos vivendo são os dias estranhos. Está acontecendo muita coisa, amados, que se você é um pouquinho meio de idade igual eu, você pensar em 30 anos atrás, você vai ver que tem coisas que aconteceram hoje que você não imaginava que isso pudesse acontecer. E a palavra de Deus, ela fala assim, olha, quando você ouvir rumores de guerra, o que é rumor de guerra? É quando você ouvir alguém falando, olha, estão aí falando alguma coisa sobre guerra. Mas, amada igreja, nós estamos com o nosso prato de comida, muitas vezes, ali almoçando. A gente liga a televisão. Você vê iraniano jogando bomba na cabeça de palestino, na cabeça de um monte de gente. Ontem tem 4, 5 guerras acontecendo simultaneamente. Só em Israel diz que tem uma luta que eles fazem diária em 7 frentes. Tem 7 países lutando contra eles.
fora americano lutando contra um monte de gente, jogando bomba para todo lado. Você vê isso daí almoçando, jantando. Você acorda, tem guerra, vai dormir, tem guerra. E você acha isso normal? Eu só posso dizer o seguinte: Jesus, vem logo, porque o negócio está feio. A coisa está feia. Porque Jesus, ele disse que ele não beberia mais, do fruto da videira, até aquele dia no reino de Deus. Ou seja, até o dia que ele preparar essa mesa que nós vamos sentar, ele não iria beber da vide, mas nós estamos bebendo. Amém? E estamos fazendo isso em memória dele. Então, é uma noite para a gente lembrar do sacrifício dele, para refletir sobre nossa vida, para reafirmar a nossa comunhão uns com os outros. E fazemos isso tudo com entendimento. Quem entende o valor da cruz nunca trata a ceia como algo comum. Isso não é um culto comum. Isso não é um culto comum. Isso é um culto para a igreja toda estar aqui. Isso é um culto para a igreja toda estar aqui. Mas, tem mais, qualquer outro mais, hein? Mas, que a gente possa entender o valor da cruz, E que possamos tratar esse culto como um culto especial, um culto na qual nós somos carentes dele. Louvado seja o Senhor. Se há algo no seu coração que precisa ser entregue, este é o momento, porque eu creio que é o Espírito Santo de Deus que está ministrando no meio de nós. Amém? Eu estou falando aqui, estou falando a palavra de Deus. Não quero sair fora, canalizar tudo para que isso tudo seja o que a gente pode chamar de cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo isso que nós estamos falando. Glória a Deus por isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em cada coração aqui esta noite. Derrama, Senhor Deus, essa bênção sobre os irmãos e irmãs que não puderam estar aqui, meus irmãos da live. Senhor Deus, derrama essa bênção sobre a igreja brasileira, sobre Jerusalém, tão necessitada do Senhor, para que haja paz ali, Senhor. Sei com tua igreja que está dispersa no mundo todo, Jesus.